Você é uma pessoa que ama estudar. E aí na vida adulta veio as demandas, correria, filhos, novos projetos, casa, cuidados com a família. E aquele tempo de estudo foi ficando cada vez mais escasso. Mesmo gostando muito de estudar, quando você se planeja ali no início da semana, chega no final dela, você viu, não continuei aquele estudo que eu queria, ou aquele livro que eu gostava muito, gosto muito, ou aquele tema sobre inteligência emocional, porque a vida adulta, ela vai tendo outras demandas, ainda mais com a internet, com milhares de abas abertas do computador, e a gente nunca consegue finalizar as tarefas no final do dia. Esse tempo de estudo foi ficando cada vez menor, porque o nosso tempo ocioso também foi ficando menor. Apesar de que se a gente trocasse o uso do celular por estudo, talvez a gente teria muito mais tempo de estudo, né? Enfim, se você é essa pessoa, talvez você vai se identificar com os hábitos que eu tenho ao longo da minha vida de estudo. Eu já me formei, já fiz pós e hoje eu estudo por coisas que eu gosto de estudar, temas variados. Tanto literatura, inteligência emocional, marketing, comunicação, algumas coisas de português. E aí eu separei alguns hábitos para vocês. Peguei meu chazinho aqui, vou tomar um pouquinho. E vamos conversando ao longo desse vídeo. O primeiro hábito, que eu acho que assim, ele faz muita diferença para mim, é ter o hábito de ter um caderno. Aqui, tô falando com vocês segurando um caderno. Mesmo que esse caderno te acompanhe ao longo de toda a sua vida de estudo daquele tema. Tenha esse caderno específico para aquele assunto. Não precisa comprar um caderno por assunto ou um caderno toda vez que você vai estudar determinado outro assunto, sabe? Mas tenha um caderno. Tem coisas que só saem pela escrita. O ato de escrever nos permite raciocinar e refletir conforme nós estamos escrevendo ali. Então, quando nós estudamos com um caderno na mão, e mesmo que você seja adepta do Notion, mesmo que você goste muito de outras plataformas digitais como o Trello, tem tantas plataformas que a gente pode utilizar para a área de estudo também, né, definindo por temas. Eu sou uma pessoa que ama essas coisas digitais, mas não abro mão dos meus caderninhos. Eu tenho vários, porque, como eu vou pegar aqui alguns para vocês, porque eu gosto muito de estudar. Então, eu defino esses aqui de bloquinhos de jornalistas, eu sempre coloco para listas de afazeres, listas de coisas que eu quero estudar depois, roteiro de vídeo. Então, sempre tenho definidinho o que é cada caderno para que ele me acompanhe naquela jornada ali, que vai ser utilizado especificamente para isso. Esse aqui é para resumo de livros. Então eu sempre tenho um bloquinho pequenininho, porque esse aqui tá até novinho, porque o antigo acabou. Então esse eu utilizo para resumir livros de determinados temas. Eu tenho 2 de diário e tenho vários. Eu peguei só alguns aqui para mostrar para vocês. E esse aqui é o estudo de comunicação. Então, tudo que é de comunicação, oratória, eu anoto nesse caderno. E aí, quando o caderno acabar, eu compro outro, né? Senão a gente vai comprando caderno, cada vez mais quer caderno. Se você é consumidora de papelaria igual eu, nossa, parece que o céu é o limite, né? Então, esse hábito, para mim, é o melhor. Tenha um caderno para você anotar as coisas. Anotar além do computador. Porque enquanto você anota o que você estudou, o que você aprendeu, ou conforme você vai estudando ali, você vai anotando, você vai refletindo e gravando melhor na memória. O segundo hábito é pesquisar artigos dos temas que você está estudando. Então, eu utilizo muito a inteligência artificial para fazer isso. Então, por exemplo, eu estou estudando os textos de Adélia Prado. E aí eu quero ler críticas, né, literárias sobre ela, ou estudos literários, de gêneros literários sobre ela, e aí eu pesquiso, vou no ChatGPT ou no qualquer inteligência artificial, Gemini, qualquer uma, e falo: você pode me ajudar a encontrar os melhores artigos que falam sobre a Adélia Prado, ou dissertações, nesse estilo.
Sempre a IA ela é muito boa para oferecer artigos, para pesquisar esse tipo de coisa na própria internet. E aí você escolhe um ou dois ou três, leia esses artigos. Tenha o hábito de ler um artigo por semana ou um artigo por mês, vai lendo um pouquinho a cada vez, porque a gente sair do raso, da informação rasa sobre as coisas, também faz muita diferença nos estudos. A gente às vezes acha que só ler o livro ou só passar por um tema lendo ou vendo o vídeo, a gente vai gravar aquilo na memória, mas nem sempre é assim. Nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre aquele tema para que a gente saia do superficial, né, do raso sobre o tema. Sempre que eu leio um artigo ou qualquer coisa que excede ao que eu estou estudando, eu gravo melhor. Uma newsletter que fala sobre o tema, ou lá naquela rede social, como que chama? Na Substack, também tem vários artigos, textos bons de diversos temas. Então, assim, é uma boa rede social para pesquisar. O YouTube também, às vezes, tem pessoas que listam lugares que falam sobre bons artigos. O terceiro hábito é colocar para fora aquilo que você está estudando. Seja gravar um vídeo, seja anotar num diário de estudos, seja conversar com alguém e utilizar aquilo que você aprendeu hoje, semana passada, naquela conversa. Seja criar um canal no YouTube e falar sobre o que você está aprendendo, documentando a jornada, né, de estudos. Tem várias formas de você colocar ali para fora o que você está estudando. Tem aquela rede social também que ela é compartilhada com o Instagram, que se chama Threads. Ela é bem parecida com o X, né, o antigo Twitter. Então ali você consegue escrever, mesmo que ninguém curta, mesmo que ninguém fale, ali você consegue escrever sobre coisas e digitar rapidinho e já postar. Então você pode utilizar isso como um diário de estudos e colocar ali para fora o que você estudou naquele dia. O quarto hábito, eu sou apaixonada em fazê-lo, que é leia livros sobre os temas que você sempre estuda. Tem um livro que eu estou relendo que se chama, é um livro super, vamos dizer assim, levinho. Não é um livro de estudo, é um livro para quem está com ressaca literária. E aí, deixa eu até ver se ele está por aqui. Tá aqui do meu lado. Ele se chama Bem-vindos à Livraria Rinondung. E a personagem principal, que é a Yong-ju, ela fala algo parecido sobre esse hábito, que eu estou falando sobre ele. Que é quando ela está interessada em um assunto, ela pesquisa nos livros sobre aquele assunto. Então ela vai na Amazon, em qualquer site, pesquisa ali livros que falem sobre aquele assunto, lê e forma a própria opinião. Então ler livros sobre os assuntos que você estuda te permite ter uma visão ampliada sobre aquele assunto, com exemplo, talvez até dentro da literatura, né? Mesmo que seja uma história inventada. Então, por exemplo, literatura da história do Brasil e determinados temas, né? Por exemplo, vai estudar sobre virtudes, leia livros que trazem ali Dostoiévski, enfim, tem vários. Então, ler livros sobre os temas que você está estudando te permite ampliamento de repertório de uma maneira que a gente só vai perceber com o tempo, né? Não é imediato, mas quando você começa a fazer conexão de temas, isso é tão maravilhoso, é tão bom. O quinto hábito é assista filmes, séries, documentários sobre o tema que você está estudando. Esse hábito, eu confesso que eu extrapolo um pouquinho, porque eu amo assistir filme, documentário, seriado. Então, quando vejo, eu já estou assistindo tudo que tem naquele tema que eu gosto. Então, assim, de diversos temas eu acho o seriado que fala sobre ele. Por exemplo, estava estudando sobre Chernobyl, aí assisti o documentário e o seriado de Chernobyl.
Então, sempre tem um seriado ou um filme que fala sobre determinado assunto, e mesmo que não seja só sobre aquele assunto, o universo daquele filme, o universo daquele seriado está imerso naquele assunto, por exemplo. E também você pode utilizar a inteligência artificial para procurar sobre esses temas. Então, por exemplo, eu sempre coloco, pesquise para mim filmes que falam sobre inteligência emocional. Pesquise para mim filmes que citam autores que falam sobre Tolkien, que falam sobre literatura inglesa. Eu sempre estou pesquisando. E aí eu vou e seleciono, coloco numa pastinha lá no Notion. E aí sempre que eu preciso eu vou lá, agora eu vou assistir esse filme, esse documentário. Isso ajuda muito. O sexto hábito, eu confesso que tem muita gente que pode ser que não consiga por conta da rotina de trabalho, por conta da demanda de filho, casa, mas eu consigo fazer. Então, quem sabe você pega essa ideia e quando você tiver um tempinho, você coloca em prática. Que é definir o horário, ou o dia, ou o esquema que você vai fazer para você conseguir estudar. Então, terça-feira eu costumo ter folga à tarde. Então, eu vou ficar menos no celular e vou conseguir estudar 15 minutos literatura inglesa. Quinta-feira é o dia que eu não trabalho, então eu vou começar a estudar, nem que seja 2 minutos, 10 minutos. Uma ideia legal de fazer também é o seguinte: se você gosta de livros, eu faço muito isso e dá muito certo. Por exemplo, eu quando estou estudando um tema, aí eu compro os livros, eu tenho essa mania, eu vou estudar tal tema, eu vou lá e compro aquele tanto de livro. E aí, eu deixo esses livros pela casa. Eu não coloco só aqui, tem muito livro espalhado pela minha casa. Então, eu coloco na cabeceira da minha cama, na sala, na cozinha, na sala de jantar. Porque uma hora ou outra eu vou esbarrar naquele livro e vou deixar o celular de lado e vou ler o livro. Então, qualquer tempinho que você puder colocar em prática ali aquilo que você está querendo estudar, aquilo que você está querendo melhorar, melhor é. Então, o livro, ele é bom por conta disso, que você consegue colocar ele na bolsa, você consegue deixar ele do lado, assim, uma hora ou outra você pega, lê uma página, nem que seja uma página. Você já está tendo ali o acesso àquela informação que você quer estudar, quer melhorar naquilo. E aí, conforme o tempo for passando, nem que você leve um ano para ler aquele livro. Pelo menos no final daquele ano você fala, terminei tal livro. O sétimo hábito, ele chega até a ser engraçado, mas faz total sentido. Eduque as suas redes sociais para que elas forneçam sobre aquele tema que você está estudando. Como eu educo as minhas redes sociais? Eu falo para elas assim, tal. Não, gente. Como que eu faço? Eu vou lá, por exemplo, no Instagram. Eu vou no Instagram e pesquiso lá na lupinha o tema. Então, eu estou amando estudar as obras de Monet. Então, eu vou lá, digito Monet, sigo uns 2 perfis que só tem obra de Monet. E aí, curto bastante postagens, quadros dele, porque o meu explorar vai começar a me oferecer aquele tipo de informação. E a mesma coisa no YouTube, vou lá, pesquiso, curto 3, 4, 5 coisas e aí começa a chegar pra mim. A mesma coisa no TikTok. Eu sempre faço isso. Sempre, eu já educo a minha rede social, porque quando eu abro o Instagram, sempre tem alguma coisa de arte, seja Monet, Van Gogh, que eu também gosto muito, seja sobre literatura brasileira, sobre inglês, sobre oratória, sobre qualquer dessas coisas, sempre tem ali. Então, mesmo que eu esteja rolando o feed ou qualquer outra coisa ali dentro das redes sociais, eu estou em conexão, mesmo que um pouquinho, com aqueles temas que eu estou estudando. Isso permite que a gente ative o nosso cérebro. Nossa, eu tenho que estudar, eu vou ler esse post. Você poderia estar vendo um post super frívolo
super sem nada a ver, que não te acrescentar nada, mas você decidiu, por exemplo, no meu caso, a ver um post sobre Monet e aprendi que tal obra foi pintada em tal ano e dali eu vou para outra postagem que fala também sobre Monet ou sobre Van Gogh. Então, ficar na rede social, a gente sempre tá por ali, né? Vez ou outra, a gente sempre tá consumindo alguma coisa, algum vídeo. Quando você educa a sua rede social, ela passa a te oferecer aquilo que pode ser bom para você também, né? E é engraçado, gente, que, por exemplo, a gente é acostumado tanto a consumir o raso, que fazer todos esses hábitos, tudo que eu comentei por aqui, no começo pode ser meio que desajustado, meio que parece que é ruim, parece que está acontecendo alguma coisa diferente, está incomodando o corpo, mas com o tempo, quando vocês passam ali a fazer constantemente, isso é tão bom para o nosso repertório, é tão bom para o nosso embasamento teórico, para as nossas conversas, para a nossa reflexão sobre a vida. Então, sair um pouco do raso de todos os temas que a gente gosta de estudar só vai permitir com que a gente tenha mais conteúdo para falar com as pessoas, ou para gravar um vídeo, ou para escrever no diário de uma maneira mais reflexiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu quero trazer mais assuntos sobre estudos, sobre livros, sobre feministas também, coisas que eu ando fazendo, estudando. E se você gostou, curte o vídeo para eu saber, para eu fazer mais vídeos. E fica aqui no canal comigo.